Lançado em 2001, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, marcou o início de uma das trilogias cinematográficas mais ambiciosas e bem-sucedidas da história do cinema. Este filme épico de fantasia não apenas deu vida ao amado romance de John Ronald Reuel Tolkien, mas também estabeleceu novos padrões para a narrativa, efeitos especiais e escopo cinematográfico. The Fellowship of the Ring é o primeiro filme da trilogia cinematográfica de Jackson baseado na trilogia literária de Tolkien. Sinopse. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte da nossa comunidade cinéfila. A história segue o humilde hobbit Frodo Bolseiro, enquanto ele embarca em uma jornada perigosa para destruir o Anel, um artefato poderoso e malévolo criado pelo Lorde das Trevas chamado Sauron. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde encontra perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado, para o cumprimento desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, 2 humanos e um mago, totalizando 9 seres que formam a Sociedade do Anel. There is evil there that does not sleep. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. No! Come on, Frodo! I cannot do this alone. Nos bastidores. John Ronald Reuel Tolkien, mais conhecido internacionalmente como J.R. Tolkien, nasceu em Bloemfontein, no estado livre de Orange, África do Sul, em 3 de janeiro de 1892 e faleceu em Bournemouth, Inglaterra, em 2 de setembro de 1973. Além de escritor, Tolkien era professor universitário e filólogo britânico, tendo recebido o título de doutor em Letras e Filologia pelas universidades de Liege e Dublin, em 1954. Suas obras mais célebres incluem O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Em 28 de março de 1972, foi nomeado Comendador da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. Reconhecido como o pai da moderna literatura fantástica, Tolkien é amplamente considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos autores do gênero. Embora tenha sido indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel de Literatura, em 1961 por seu amigo C.S. Lewis e em 1967 por Gösta Holm, o autor não foi laureado. Suas obras, traduzidas para mais de 50 idiomas, ultrapassam a marca de 200 milhões de cópias vendidas, exercendo uma influência duradoura ao longo de diversas gerações. Em 2008, o jornal The Times o classificou como o 6º maior escritor britânico desde 1945. No ano seguinte, a revista Forbes o listou como a 5ª celebridade falecida que mais obteve receita, estimada em $50 milhões. O legado literário e cultural de Tolkien continua a impactar admiradores em todo o mundo. We're there. So you grab it, you eat, and put it down again, and then with your mouth full, you just say, Say what you like about Mad Baggins, but no one keeps a better table. We walked around and it was all to our scale, so we could walk around and feel like hobbits. Open the doors and walk through the gardens and walk down the street. A Sociedade do Anel é uma adaptação magistral que combina perfeitamente narrativas épicas, visuais de tirar o fôlego e um elenco estelar para criar uma experiência cinematográfica como nenhuma outra. É a primeira parte de uma trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson. As outras são O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Os 3 filmes foram rodados em simultâneo na Nova Zelândia e considerado um dos maiores projetos cinematográficos já executados, com um orçamento estimado de 280 milhões, levou um tempo total de produção de 8 anos.
A trilogia faturou quase 3 bilhões de dólares em bilheterias conjuntas. Também foram premiados com 17 Oscars. É a franquia cinematográfica mais premiada da história. Do Pacífico Shire ao traiçoeiro Mordor, o filme leva os espectadores a uma jornada visualmente deslumbrante e emocionalmente carregada pelas diversas paisagens da Terra-média. A atenção aos detalhes para dar vida ao mundo de Tolkien é evidente nos figurinos intrincados, cenários elaborados e efeitos especiais inovadores, que estabelecem um novo padrão para o cinema de fantasia. A very real world. He wanted to believe that all of this existed, like an alternative reality, I suppose, or a world before this world. So he wanted an incredible depth to it. There was a darkness, a slightly gothic edge to Bree. O primeiro contato de Peter Jackson com O Senhor dos Anéis aconteceu por meio do filme animado de 1978. Fascinado pelo universo da obra, Jackson sentiu a necessidade de aprofundar seu conhecimento sobre ela. Aos 17 anos, durante uma viagem de trem entre Wellington e Auckland, ele leu uma versão resumida do livro. Em 1995, enquanto concluía The Frighteners, Jackson começou a considerar a possibilidade de realizar um projeto relacionado à obra de J.R.R. Tolkien. Questionando por que nenhum outro cineasta havia explorado a Terra-média, ele viu a oportunidade de utilizar os avanços tecnológicos, como os vistos em Jurassic Park. Assim, começou a formalizar a ideia de levar a saga para as telas. Em outubro do mesmo ano, uniu-se a Fran Walsh e Harvey Weinstein, diretor da Miramax, para negociar os direitos de adaptação com Saul Zaentz. No entanto, as negociações foram interrompidas devido a uma oferta da Universal Pictures para um remake de King Kong, desagradando Weinstein. Além disso, Zaentz não concordou em ceder os direitos de distribuição de O Hobbit, conforme Jackson desejava. Em abril de 1996, o impasse persistia e o projeto estava estagnado. Jackson optou por iniciar o projeto King Kong antes de O Senhor dos Anéis, levando a Universal a um acordo financeiro com a Miramax para evitar prejuízos. Posteriormente, devido a problemas com as locações de King Kong, Jackson decidiu inverter os planos e dar início a O Senhor dos Anéis de uma vez por todas. The Black Riders are one of the most memorable things of the book. I think a lot of people that read the book remember the Black Riders. Particularly the scene where the hobbits have to hide beneath a rotten log as the Black Rider stops in the forest sniffing them. Crítica. Lançado nos Estados Unidos em 10 de dezembro de 2001, o filme recebeu aclamação tanto de críticos quanto de fãs, sendo considerado por muitos como a adaptação mais fiel da história original da trilogia, O Senhor dos Anéis, por Jackson. Alcançando um grande sucesso de bilheteria, o filme teve um orçamento de 90 milhões e arrecadou mais de 887 milhões mundialmente, tornando-se o segundo filme de maior bilheteria de 2001 nos Estados Unidos e em todo o mundo, perdendo apenas para Harry Potter and the Philosopher's Stone. Na época, conquistou a posição de quinto filme de maior bilheteria na história do cinema. Atualmente, ocupa a 64ª posição na lista dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos. Recebendo 4 Oscars e 5 BAFTAs, incluindo os prêmios de melhor filme e melhor diretor no BAFTA, A Sociedade do Anel foi classificado como o 50º melhor filme americano na lista do American Film Institute dos 100 melhores filmes estadunidenses. Em 2021,
O filme foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso, devido à sua significância cultural, histórica e estética. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 91%, com base em 235 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 95%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 92 com base em 34 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 9. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 8,9 de 10. Curiosidades. 1. Lee, que desempenhou o papel de Saruman no filme, revelou que leu a trilogia de Tolkien uma vez por ano até o seu falecimento em 2015. Ele manteve essa prática desde a publicação do primeiro livro e é notável por ser o único membro do elenco e da equipe criativa que teve a oportunidade de conhecer Tolkien pessoalmente. 2. O impactante encontro de Gandalf com o teto da casa de Bilbo Bolseiro não estava originalmente no roteiro. McKellen, o talentoso intérprete do poderoso mago, acidentalmente bateu a testa. O diretor Jackson elogiou a habilidade de McKellen em lidar com esse erro e decidiu manter a cena na versão final do filme. 3. O elenco frequentemente precisava se deslocar para locações remotas usando helicópteros. Sean Bean, que deu vida a Boromir, tinha um grande medo de voar e só o enfrentava quando absolutamente necessário. Durante as filmagens das cenas da sociedade atravessando as montanhas nevadas, Bean dedicava 2 horas todas as manhãs escalando da base da montanha até o set, já caracterizado como Boromir. 4. Apesar de interpretar um anão, John Rhys-Davies, Gimli, era, na verdade, o membro mais alto do grupo que formava a sociedade, medindo 1,85 m de altura. 5. Os diálogos élficos no filme não eram simplesmente citações do livro, mas sim construções derivadas do próprio dicionário limitado que Tolkien lançou sobre a língua élfica. O instrutor de dialetos, Andrew Jack, utilizou gravações do próprio autor, lendo os romances originais para orientar os atores e atrizes na pronúncia correta. 6. Orlando Bloom conseguiu o papel de Legolas apenas 2 dias antes de concluir seus estudos na escola de teatro. 7. Viggo Mortensen foi escalado para a produção enquanto esta já estava em andamento, sem ter conhecido previamente Jackson ou lido os livros de Tolkien. Surpreendentemente, foi seu filho, Henry Mortensen, então com 11 anos, quem realizou toda a pesquisa e convenceu o ator a assinar o contrato para interpretar Aragorn. Confesso que esse primeiro filme da trilogia na época que eu vi, não gostei tanto. Achei o visual deslumbrante, mas lembro que achei o filme meio paradão. Só comecei a gostar de fato a partir do segundo filme, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Mas em respeito a essa gigante franquia, vou dar nota 7. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber mais de nossos conteúdos. Estou deixando o código de QR Code no canto da tela para quem gosta e deseja apoiar o canal até a sua monetização. Abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima.